Fala pessoal, mais um vídeo aqui, exame 39 da OAB, Código de Processo Civil. Esse é o caderno branco e é a questão 56, tá? Vamos lá. Olha que questãozinha mais chata de se fazer, porque ela é muito... Parece que é muito certinha, mas tem uma pegadinha no final. Eu vou te mostrar. Stefano Carneiro, após ganhar indenização de R$60 mil em processo judicial movido em face de Estevão Braga, inicia o cumprimento definitivo de sentença, requerendo ao juízo competente que intime o devedor para o pagamento da condenação. Então, tá aqui, ó. Inicia o cumprimento definitivo de sentença. Ok? Até aí, ok? Teve o processo, petição inicial, citou, teve contestação, audiência, ok? Se teve aí a parte de produção de provas, se não, julgamento antecipado, ou teve produção de provas, depois aí teve a sentença, o juiz transitou em julgado, tá bom? Julgou procedente a ação de indenização no valor de 60 mil, começa o cumprimento de sentença, que é após o trânsito em julgado, que é o quê? Agora que o juiz falou que na pretensão eu tenho que ganhar 60 mil reais, que cumpra essa decisão. Isso abre o cumprimento de sentença. Tudo bem? Tá certo aí? Agora, o que fala? No prazo de pagar, isso no cumprimento de sentença. No prazo de pagar, Estevão Braga reconhece o débito e solicita ao seu advogado que realize o depósito de 30% do valor da execução, 30% do valor da execução, acrescida de custas e de honorários do advogado, e que o restante seja parcelado em 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária, de juros de 1% ao mês, pois soube que no Código de Processo Civil permite ao devedor o parcelamento nessas condições. Na condição de advogado de Estevão Braga, assinale a afirmativa correta. Olha só. A questão inteira tá ok. Falou, iniciou o cumprimento de sentença, ok. E ele dá certinho o quê? O artigo... Opa, aqui ficou feio aqui o A. O artigo 916 do CPC. Quem é estagiário ou quem já está um pouco mais na prática sabe que o artigo 916 ele dá um modo de parcelamento, que é o quê? Exatamente esse que descreve, que o Estevão descobriu. 30% mais custas, mais taxas e depois 6 parcelas de acrescidas de 1% ao mês. Tá corretíssimo isso, tá corretíssimo. É o 916 do CPC. Só que, qual é o problema? A gente vai ver aqui nas questões. A. O parcelamento pretendido por Estevão é possível, independente da aceitação do exequente, pois é um direito do executado. B. O parcelamento pretendido por Estevão é possível, pois o reconhecimento do débito ocorreu dentro do prazo para pagar. C. O parcelamento pretendido por Estevão só é possível antes do início do cumprimento de sentença. E D. O parcelamento pretendido por Estevão não se aplica ao cumprimento de sentença. Vamos lá. O que a alternativa A está falando? Que o 916 é possível, tá? E olha que chato, porque induz a erro. Ele colocou bonitinho o 916. O parcelamento é possível, independentemente de aceitação do exequente.
aqui você já podia até matar, né? Independentemente da situação do exequente, pois é um direito do executado. Depois eu vou te mostrar no artigo aqui depois, e mostrar que não tem essa de independentemente, não tem um parcelamento em que o exequente ele é obrigado, tá? Que é um direito do executado fazer um parcelamento. Isso não conhece. Isso não dá, então a gente corta esse. Letra B. O parcelamento pretendido por Estevam é possível, pois o reconhecimento do débito ocorreu dentro do prazo para pagar. Olha só que pega safado, tá? Porque a gente entende que o 916 é um parcelamento possível, né? E a gente entende que o cumprimento de sentença você pode pagar o débito. Só que aí que tá. O 916, eu vou te mostrar uma coisinha. Fala aqui. 916, ó, no prazo para embargos. Ou seja, o 916 pode ser aplicado? É possível? É possível. O pagamento no cumprimento de sentença é possível? É possível. Só que os dois não é possível juntos. O parcelamento do 916 no cumprimento de sentença. Por quê? Porque no começo do 916 já fala no prazo de embargos. E o que significa isso? Quem não sabe, embargos de execução é um recurso, é uma defesa na fase de execução. Como o próprio nome fala, embargos à execução, embargos de execução. Então é na fase de execução, não é na fase de cumprimento de sentença. E aí que está o chato. Por isso que essa questão está errada, a letra B. Entendeu? Porque por mais que o parcelamento é possível e o pagamento no cumprimento de sentença é possível, os dois não é possível, tá? Os dois juntos, parcelamento no cumprimento de sentença não é possível, porque o 916 é, no caso, já iniciada a fase de execução, porque ele só pode ser posto quando abre o prazo de embargos. Entendeu? Então, a B está errada. A letra C. O parcelamento pretendido por Estevam só é possível antes do início do cumprimento de sentença. Está errado porque a gente viu que o parcelamento do 916 é no prazo do embargos, que é na fase de execução. E a fase de execução é depois do cumprimento de sentença. Não é nem antes. Antes é a fase processual de sentença, da petição inicial, ou contestação, produção de provas, sentença. Ali não cabe, porque esse 916 é na parte de execução. Então, gerou a sentença, gerou o cumprimento, não cumpriu, vem com a execução. É o quê? É a forçar a pessoa que perdeu no processo a pagar a quantia certa. E nisso, alternativa D, o parcelamento pretendido por Estevam não se aplica ao cumprimento de sentença. Essa é a alternativa. Vamos lá no 916 para ficar um pouquinho mais claro. No prazo para embargos, ou seja, o primeiro requisito tem que ser prazo do embargos. Embargos de execução. 2. Reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30%. Aqui copiou o texto, tá? Ali é o próprio enunciado. Comprovando, ó, reconhecendo. Então tem que ter o reconhecimento da dívida, né, do crédito. 3. Comprovando o depósito de 30%. Então, 30% de depósito. Acrescido de custas e honorários, né? Mais custas, mais honorários. O executado poderá, poderá, né, nem deverá, requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês. Ok? Então,
E é até 6 parcelas, tá, gente? É até. Não é 6 parcelas. Pode ser em 4. Se o enunciado falar, no prazo de embargos, o executado reconheceu o crédito, depositou 30% acrescido de custas e honorários advocatícios, tá? Requereu o pagamento do restante em 3 parcelas. Tá correto? Tá correto. Só não pode ser mais de 6 parcelas, ok? Outro caso também. Depósito de 30% mais 6 parcelas corrigido a 0,5% ao mês. Não pode também, tá? Então é mais correção e mais juros de 1%. Ok? Mais de 1%, 2%, 3%, não pode também, 1%. Ok? Vamos lá. Parágrafo 1º. O exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos no caput e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Ok? Quais são os pressupostos? Está no prazo de embargos, reconhecimento do crédito, depósito de 30% acrescido de custos e honorários e pedido de parcelamento em até 6 vezes, mais correção e mais juros de 1%. Ok? Esses são os pressupostos. O que acontece na questão? A pegadinha estava aqui, ó. Em quem conhecia os pressupostos, não quem conhecia o 916. Porque quem só sabe desse método de parcelamento provavelmente deve ter errado essa questão. Tá? Mas você que está estudando mais a fundo, sabe que quando caiu o 916, você, além de saber que ele existe, sabe que tem uns pressupostos. Dentro dele, está no prazo de embargo, o reconhecimento do crédito, o depósito de 30% e as parcelas. Tudo bem? E depois disso, ó, parágrafo 2. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultando ao exequente o seu levantamento. Esse daqui, gente, parágrafo 2º, já para dar uma complementada, a gente está falando aqui de prestação de serviço, pagamento sucessivo, tá? Contrato de prestação sucessiva. Por exemplo, como um aluguel. Então, o aluguel não vai vencendo a cada mês. Quanto esses aluguéis for vencendo, ele tem que ir depositando, tá bom? Ele tem que ir depositando. Porque o juiz dá a sentença daquilo que estava devendo. Mas quando ele dá a sentença daquilo que está devendo, vai vir nas outras parcelas e essas outras parcelas precisam ser pagas. E isso é que o parágrafo 2º está falando. Agora no parágrafo 3º. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Outra evidência mostrando aqui que atos executivos prova que é uma fase de execução. Por isso que na questão não poderia fazer o 916, porque ali era uma fase de cumprimento de sentença. Ok? Parágrafo 4º. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantendo o depósito que será convertido em penhora. Olha aqui. Indeferida a proposta. Essa é a alternativa A, não era? Porque ele falava que era um direito do executado. E aqui mostra que o artigo 916, parágrafo 4º, mostra que não é um direito do executado, porque pode ser diferido. Ok? E os outros aqui, continuando. Deixa os outros lá. Parágrafo 5º. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com imediato reinício dos atos executivos, novamente mostrando que é a fase de execução. 2. A imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Então, isso aqui pode ser, vocês têm que saber também, né? Vou até colocar aqui. Decorar. Deixa eu só ver. Não está atrapalhando meu vídeo. Mas que fique claro que vocês têm que saber que o não pagamento, né, de qualquer prestações
dessas 6 parcelas vai ter vencimento das prestações subsequentes, ou seja, não pagou a parcela 2, deixou de pagar. A 3, a 4, a 5 e a 6 vai ter um vencimento também. Entendeu? É um vencimento antecipado. Tudo fica vencido. E o prosseguimento e os atos de execução começam. Vem bloqueio de conta, penhora, vende o imóvel, vende o carro. Certo? Parágrafo 6º. A opção pelo parcelamento de que se trata o artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. Ok? O que é isso daqui? O embargo da execução é um tipo de defesa para você querer contestar o valor. Ou seja, chegou na parte da execução, você vê que tem alguma coisa prescrita, você vê alguma coisa que está em excesso, está cobrando mais, a correção não era aquela que tem que fazer, né? Porque na execução faz uma correção do valor pretendido desde a petição inicial. Então você utiliza-se dessa defesa de oposição de embargos à execução para dar uma defesa de mostrar que aquele crédito não está correto. E o que acontece? O legislador ele foi muito inteligente aqui. Mostrar que se você firma o 916 e o 916 tem como o pressuposto reconhecimento do crédito, como que se você deixar vencer, você vai opor embargos, que é apontar algum defeito do crédito, se 916 fala que você tem que reconhecer como certo? Isso seria uma contradição, tá? Feriria a boa-fé, porque no 916, se antes você falou que está certo, depois você não pode falar que está errado, entendeu? Porque o 916 tem aqui, ó, como pressuposto, segundo, reconhecimento do crédito. Reconhecer o crédito, se você não pagou, se alguém for te executar, você não pode opor a embargos falando que tem alguma coisa errada, porque você reconheceu antes. Tudo bem? E por último aqui, parágrafo 7º, o disposto nesse artigo não se aplica ao cumprimento de sentença, que é exatamente aqui, cumprimento de sentença, a alternativa D, né? Parágrafo 7º aqui do artigo 916. Parcelamento pretendido por Estevão não se aplica ao cumprimento de sentença. Maravilha? Então, letra da lei aqui de novo. Você vê que a banca elas cobra 916 provas, ela vai pegando os parágrafos. Na próxima prova vai ser o parágrafo 2º, no próximo vai ser o parágrafo 3º, no próximo vai ser o 4º. Então, provavelmente aí que numa próxima prova, o legislador ele começa a cobrar isso daqui, ó. O que acontece, né, em caso de não pagamento. Então chega uma questão falando que firmou, né, chegou na parte de execução, firmou o 916, não houve o pagamento. O que acontece? Ele coloca uma das alternativas lá, algumas erradas, e uma ele pode colocar a imposição de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Entendeu? Então é assim que você tem que começar a estudar. Caiu um parágrafo de um artigo na prova, estuda os outros. Provavelmente ele vai ser o que o examinador aí vai colocar na sua prova. Maravilha? Gente, por esse vídeo é isso. Aguardo vocês aí para uma próxima questão.